Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa videoaula sobre vanguardas europeias. Novamente, temos a videoaula gravada sobre o cubismo, mas hoje a nossa aula sobre o expressionismo, que é o precursor, a escola precursora nas vanguardas europeias. Mas será o que é uma vanguarda? Uma vanguarda é aquela que abre caminho, é algo que vem à frente do seu tempo, trazendo inovações. E sobre essa escola tão importante, que temos já aulas gravadas sobre o cinema expressionista, também vou deixar aqui nos cards para vocês. Importantíssimo movimento artístico que mudou todo o curso da história da arte. Lembrando que o impressionismo foi o que abriu para todos esses movimentos. Também temos a nossa videoaula lá. Quem não assistiu, assiste ela, porque é importante você seguir essa cronologia para compreender como aconteceu essa ruptura com o tradicionalismo nas artes, principalmente visuais. Então, o que você vai aprender nesta aula? História do expressionismo, o contexto histórico é as características da arte expressionista, expressionistas famosos e as ferramentas que eles usam. Então, sobre o período. O período surgiu no final do século XIX e início do século XX, porém teve seu início de fato em 1910 na Alemanha, por isso que é conhecido como expressionismo alemão. Desde o fim do século XIX, o expressionismo vinha sendo mostrado por artistas plásticos da Alemanha em suas pinturas. O principal precursor desse movimento foi o pintor Vincent van Gogh. Quem não assistiu a aula sobre pós-impressionismo, assiste que eu falo sobre Van Gogh, sobre a influência dele no expressionismo alemão, que com seu estilo único já manifestava através de sua arte os primeiros sinais do expressionismo. Tanto que eu trouxe 3 obras de arte na aula sobre pós-impressionismo e comparei o quanto elas refletiram no expressionismo alemão. Confere lá. Contexto histórico. Um dos fatores determinantes para o seu aparecimento por completo foi a criação do grupo Die Brücke, ou seja, a ponte, em 1905, na cidade de Dresden. A partir daí, o grupo foi se fechando até sua fundação oficial em 1910, através da revista Tempestade, quando o expressionismo obteve seu auge, atingindo a maioria dos artistas da época. Em 1911, numa referência de um crítico à obra de Vincent van Gogh, o movimento ganha o nome de expressionismo, ou seja, quer exprimir, expressar algo. Em 1914, a Alemanha sofre com os reflexos da Primeira Guerra Mundial. Artistas retratam a situação em que a população se encontrava, o que eles viam à sua volta, as transformações ocorridas que afetavam de alguma forma as pessoas. Tudo isso não só na pintura, mas também na literatura, no cinema e no teatro. Van Gogh serviu como fonte de inspiração para outros pintores, como Edvard Munch. Também é considerado um precursor desse movimento, por conter em suas obras características expressionistas. Então, Edvard Munch, a obra direita do seu vídeo é O Grito. O Grito é considerado como uma obra precursora do movimento expressionista. Se aparecer assim na sua prova, está correto. Características do expressionismo: pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos, o sentimento do artista. Cores irreais, da forma ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. A predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. Retratam seres humanos solitários e sofredores, com a intenção de captar estados mentais. Vários quadros mostram personagens deformados. Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. Um sentimento, pessoal, que advém da onde? Da Primeira Guerra. Será que uma pessoa que vive uma guerra vive feliz? Não, ela vive um tempo de incerteza, até com a própria vida. Então, tudo isso é refletido nas obras dos pintores expressionistas. Então, quais são as características da arte expressionista?
Pega o seu mapa mental e anota que essas características gostam de aparecer em prova. Pesquisa no domínio psicológico. Cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas. Dinamismo improvisado, abrupto, ou seja, sem interrupção, e inesperado. Distanciamento da pintura acadêmica. Então, aqueles valores, aquelas características do Renascimento, que também temos a nossa videoaula gravada, vou deixar aqui nos cards, acabam. Eles não respeitam mais a técnica do chiaro escuro, do esfumato, da angulação nas obras, da perspectiva. Aqui é rompimento acadêmico com a pintura do tempo renascentista. Ruptura com a ilusão de tridimensionalidade e o resgate das artes primitivas e o uso arbitrário de cores fortes. Até falamos sobre Paul Gauguin na nossa aula do pós-impressionismo. Confere lá que ele gostava de pintar uma arte primitivista exótica. Também a pasta é grossa, martelada e áspera. As obras possuem textura áspera devido à grande quantidade de tinta nas telas. Técnica violenta, o pincel ou a espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade, ou seja, de acordo com os sentimentos que ele vivia naquele dia, naquele momento em que estava pintando a sua obra de arte. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. O artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade. Então é normal nesse período eles terem essa angústia existencialista do indivíduo humano, essa depressão, porque muitos foram convocados para a guerra, voltaram mutilados, e muitos foram convocados para a guerra, morreram lá na guerra. Então, por que uma arte tão academicista e tão tradicionalista se o homem é irracional e produz as guerras? E nessa visão, nessa vibe que os expressionistas realizaram toda a sua obra, seja na literatura, no cinema, no teatro ou nas artes visuais. Principais artistas: Eduard Munch, Ernest Kirchner, Oskar Kokoschka e Vassily Kandinsky. Deixo as referências para vocês. Vamos tratar um pouco mais de expressionismo, pessoal, mais brasileiro na próxima aula. Não esquece, baixa o seu mapa mental para fazer as suas anotações. Aqui tem muitas questões que podem aparecer no vestibular, em concurso, em Enem e em PSS. E obrigada, e vamos rumo à aprovação. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.